É que eu não sei mais se eu sei quem eu sou. Oi, besties! Eu tô num cenário um pouco diferente, porque eu tô na casa do meu pai. E eu vou passar um tempinho aqui, então talvez os vídeos... Esse vídeo e o vídeo da próxima semana seja nesse cenário. Essa cama faz um pouco de barulho, então peço desculpas caso tenha um barulho de molinhas esquisitas. Ainda tô com resquício de dor de garganta, mas vamos lá. Hoje eu queria trazer um vídeo um pouquinho mais descontraído do que... mais um papo assim entre a gente, sabe? Um foco nosso aqui. Que não seja necessariamente um vlog, e eu vou tentar inclusive fazer um vlog, um mini vlog da semana e trazer alguns recortes de algumas coisas que eu vivi e tal. Nas 2 últimas semanas, porque era pra esse vlog ter saído na semana passada, mas eu fiquei doente, eu não consegui, enfim, blá blá blá. Mas eu vi um vídeo, na verdade um videocast da Beta Boechat, que me fez pensar num monte de coisa que tá acontecendo na minha vida atualmente, e que de vez em quando eu abro aqui pra vocês, de vez em quando não. Se vocês virem aí o meu vídeo anterior do Notion, eu vou deixar nos cards, que é o tour pelo meu Notion. Eu abri muitas das coisas pra vocês, mas decidi não abrir outras, principalmente em questão financeira, porque tô passando por algumas questões que eu não quero abrir tanto assim, mas que me fizeram repensar muito em como a vida tá nos últimos tempos. E aí eu quis trazer esse vídeo mais de bate-papo mesmo, mais sincerão, poucos cortes, enfim, pra pensar em alguns conceitos. Um deles, talvez o principal deles, é que eu não sei mais se eu sei quem eu sou. Nesse podcast da Beta, ela fala sobre muitas coisas, mas uma coisa que me marcou muito foi ela falar de como o corpo dela reflete as ansiedades que ela tem. Que é, enfim, qualquer pessoa ansiosa vai falar, ok, parabéns, Jordan, legal. Mas é uma coisa que eu tenho uma relação muito difícil com o meu corpo. Muitas vezes eu sei ou demais o que ele quer e precisa, ou de menos o que ele quer e precisa. E eu percebo que... Meu cachorro, calma aí, gente. O que foi, meu filho? Entra. E ele vai querer subir na cama também, se eu conheço bem a peça. Vai, minha criança. Vem aqui. Oi, gente. Eu vim atrapalhar, pra variar, a estrela desse canal, né, filho? Fica aí bonitinho, se comporta, tá bom? Tá bom. Voltando, eu pensei muito sobre como isso reflete, como meu corpo reflete as minhas ansiedades, como eu engordei quase 20 quilos no último ano, como as minhas compulsões geraram muitos estragos, em principal o que eu tô passando nesse momento, que tem a ver com a questão financeira e tem a ver com a questão do meu corpo também. E eu me sinto num looping que eu apelidei de o looping da jornada do herói. E não porque eu me acho um herói, mas porque eu estudei a concepção do que é a jornada do herói. Eu vou trazer aqui rapidamente pra vocês. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, tem uma entrevista do escritor do livro O Herói de Mil Faces, que é onde ele explica um pouco mais sobre o conceito da jornada do herói, que é o Joseph Campbell. E eu vou deixar listado na descrição desse vídeo. Se eu não me engano, são 2 vídeos de 40 minutos cada, mas vale muito a pena, é muito interessante. Mas a jornada do herói, ela vai trazer um ciclo em que algo está fora do lugar numa vida normal, que pode ser uma vida tanto feliz, quanto neutra, quanto triste.
mas algo tá fora do lugar, esse desajuste. Então a gente tem vários passos em que o herói vai passar até chegar no momento de confrontar o grande mal ou confrontar o grande chefão que a gente fala nos videogames. E aí depois ele retorna pra onde ele chegou, ele retorna pra onde ele saiu. Só que ele nunca mais é o mesmo. E eu me sinto num looping de chefões. Eu me sinto num looping de sair de um lugar de incômodo pra outro lugar de incômodo. Entendeu? Eu cheguei a fazer uma iniciação científica na minha faculdade sobre a jornada do herói aplicada no Norman Bates, que é um personagem de Psicose, né? Um filme da década de 60 do Hitchcock, muito bom, inclusive, se você não viu, veja. Ah, mas o filme é preto e branco. Sai do canal. Não, mentira, não sai não, fica aqui, vamos conversar. Enfim, voltando. Me perdi, fui fazer a piada, me perdi, legal, bacana. Iniciação científica. Fiz essa iniciação científica e eu cheguei à conclusão de que o Norman, que é esse personagem muito intrinsecado na figura materna, ele não consegue concluir a jornada do herói, porque ele é refém dessa maternidade super over da mãe dele e da própria patologia. Enfim, é muito complexo, mas tudo isso pra dizer que a jornada do herói, ela tem muito a ver com crescer. E eu ouço muito de algumas pessoas da minha família, principalmente, que eu tenho dificuldade em crescer. E eu me pergunto bastante sobre isso. Talvez se você esteja assistindo esse vídeo, você também ou se enxergue como uma pessoa que tem dificuldade em crescer, ou você ouça muito que você é uma pessoa que tem dificuldade em crescer. E aí eu devolvo a pergunta: o que é crescer? Fica aí o questionamento. Por quê? Porque se crescer é viver a vida adulta padrão cis heteronormativa, eu realmente não tenho nenhum interesse em crescer. Eu não tenho interesse em casar, ter filhos, construir uma carreira fixa e bela. Eu tenho interesse em desenvolver o meu autoconhecimento, desenvolver uma vida produtiva para mim e para as pessoas que eu posso atingir com a minha arte, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com os meus conflitos, como o Dante, que acabou de mudar de lugar. E é isso. Só que no mundo capitalista, socioeconômico, liberal, insira aqui mais palavras difíceis e chatas, isso não é o suficiente. É muito doido. Eu até, enfim, é muito doido, bestas, porque a gente sai de um projeto de vida que é seja você, seja autêntico. E aí isso é vendido, seja autêntico. Só que não seja tão autêntico. Não queira o que você quer, queira o que as outras pessoas querem que você queira. Entendeu? É todo um processo de... E é por... Parênteses. Mas é por isso que eu acho que eu estou ligado a um espectro... Vai soar muito estranho isso, mas enfim. Eu me sinto muito ligada ao espectro autista. Eu nunca fiz nenhum tipo de exame. Inclusive é uma coisa que eu bato muito na tecla de que eu quero fazer, mas eu ainda não consegui.
Porque eu acho que ter um diagnóstico pro sim ou pro não faria muito sentido na minha vida, de entender como eu funciono, além do TDAH. Mas enfim, fecha parênteses. Parece que as pessoas todas vivem e jogam um jogo que eu não sei as regras. Só que eu tenho que jogar. E aí eu falo assim, tá bom, eu não sei as regras. As pessoas falam, mas você tem que saber porque é muito fácil. Aí eu falo, tá, então me diz. Aí a pessoa fala, então tá bom, então tá, um forte abraço. E aí, às vezes até tentam me explicar, mas eu sinto que eu não consigo absorver. Porque parece tão fácil de jogar, mas é tão difícil. Entende? Peraí que o caminhão do lixo tá passando aqui. Me leva, tudo bom. Tempo dele. E aí, enfim, não sabendo essas regras, eu me coloco numa condição precária do jogo. Eu falo, tá, eu não quero então mais jogar. Só que eu não tenho essa escolha. E se eu faço essa escolha, eu sou uma pessoa mesquinha. Outro questionamento que fica aí. A gente não, né? Insira aqui a metáfora que você quiser. Enfim, tudo isso pra dizer que quando eu me proponho a fazer alguma coisa por dinheiro, ou seja, eu quero vender algum produto, eu quero vender alguma ideia, eu me sinto medíocre. Eu me sinto absolutamente medíocre, porque eu não acho que eu sou bom o suficiente em nada. E não assim, eu sou horrível, eu não sirvo. Não é isso. É mais assim, tipo, tá, eu sei de umas coisas, mas eu não sei se as pessoas pagariam por essas coisas. Porque talvez eu seja mesmo um péssimo vendedor. Porque não me interessa. Por que eu vou ter que fazer as pessoas pagarem por algo que eu quero fazer? É uma loucura, gente. Minha cabeça, assim... Loucuras. Tô olhando aqui que meu cachorro tá fazendo umas coisas bizarras, menina. Mas aí, tirando essa lógica do vender, que é uma coisa que... Outro dia eu vi, inclusive, um vídeo do Tira do Papel, muito bom, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo. Tô me complicando pra fazer essa descrição, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque eu sei que é importante. Eu vi esse vídeo do Tira do Papel, que falava sobre ressignificar o que é vender. Porque a gente sempre coloca esse vender como algo extremamente caricato, cruel. E tipo, se eu tô vendendo, eu tô te passando a perna. E não é isso. Vender vem do ato de servir. E aí eu, como people pleaser, eu fico tipo, mas eu faço de graça. E aí fica aquela coisa complicada. Mas enfim, de qualquer forma, também penso na minha saúde mental. E se você tá me acompanhando há um tempo, você provavelmente se identifica com o fato de não ter uma saúde mental extremamente bem trabalhada. É uma coisa que a gente vai trabalhando ali, mas às vezes dá uma capengada, enfim, coisas, né? E que... Você se sente inconstante, como eu. Provavelmente. Estou assumindo aqui. Se você me diz se você se sente inconstante. Não gosto de falar com as paredes. Então, comenta aí. Se você se sente uma pessoa inconstante no que você se propõe a fazer. Porque outro dia eu vi o conceito de constância e eu me choquei. Porque eu achei que constância tinha a ver com frequência. E constância tem a ver com voltar. Voltar a fazer, voltar a pensar, não desistir. Constância. Só que aí, como que você é constante, né, filho? Como que você é constante se você não sabe pra onde voltar? Né, não? E eu me sinto assim.
eu me sinto incapaz de ser constante nas coisas que eu me proponho a fazer porque eu não sei pra onde eu preciso voltar. Tanto que é muito simbólico eu estar falando isso hoje, aqui, no meu quarto de infância. Que é o meu cantinho, que eu reformei e tal, e hoje em dia ele tá assim, mas foi nesse quarto, esse sempre foi meu quarto desde que eu nasci, nessa casa. Aí, tudo isso pra cair num outro conteúdo que eu fiz, tá no Substack, tá também no LinkedIn, tá também no meu Instagram do Teacher. Eu vou deixar o link do texto no Substack aqui, que se chama Ser ou Não Ser, Eis o Verbo To Be. E que foi uma reflexão minha sobre uma aula que eu dei, que eu parti do To Be or Not To Be, do Hamlet. Se você quiser saber um pouco mais na íntegra, você pode ler o texto, tá na descrição. Lá a minha newsletter. Mas, enfim, é um pensamento simples até. Mas toda vez que eu penso que eu sou algo, eu também tenho que lembrar que eu estou algo. Porque be é ser e estar. Então não necessariamente você só é. Às vezes você está. Às vezes você está e é alguma coisa. E aí eu costumo tentar voltar e pensar que eu não sou perdido. Eu estou perdido. E se você tá se sentindo assim também, primeiro, tudo bom? Segundo, tá tudo bem você tá perdido. E talvez tem um verso de uma música do Raul Seixas, que é o Maluco Beleza, que é: o caminho que eu escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. E é sensacional isso. Porque se você não sabe onde você tá indo, você pode ir pra qualquer lugar. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da perspectiva. E depende do que você faz com aquilo. Então, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo com as lambidinhas do Dante. E com a Dory. E falar: continue a nadar, independente de onde você está e quem você é. E eu acho que talvez esse seja um lembrete pro Jordan do futuro, quando ele ver esse vídeo e estiver editando. Tá tudo bem você estar perdido. E eu não vou dizer que vai dar tudo certo, porque eu não sei. Mas não existe só um caminho. Você não sabe pra onde você tá indo. Confia no processo. Com amor, Jordan.